Olá, minhas crianças, muito bom dia! Vamos lá para a nossa aula de hoje, terça-feira, 8 de junho de 2021. Sabe sobre o que falaremos hoje? Falaremos um pouquinho sobre as medidas. E aí, tia Vanusa gostaria de começar nossa aula de hoje perguntando qual é a medida do amor? Vocês sabem me responder? Pergunta aí para a mamãe. Pergunta para todo mundo de casa. Qual é a medida do amor? Sabe qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Move o sol e as estrelas, sustenta o firmamento, é o dom maior, o amor. Em suas asas voei sobre os montes mais altos, e a paz enfim encontrei. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva minha alma, lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. Que a gente possa amar sempre mais. Primeiramente o nosso Deus, que é o dono de tudo e de todas as coisas, é o Senhor do tempo, é o Senhor de todos nós. E aí amar também tudo aquilo que Deus criou. A natureza, as pessoas, tudo que está ao nosso redor. Tá ok? Ama aí as pessoas que estão próximas de vocês. Não deixe de transbordar esse amor. E essa é a medida. A medida do amor é amar sem medidas. Mas por que tia Vanusa está falando sobre as medidas? Porque na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Iremos conhecer um pouquinho da origem histórica das medidas de comprimento. Vocês vão perceber que as medidas elas foram necessárias. Lá no início da humanidade, as pessoas se utilizavam do corpo para fazer as medidas. Mas aí, lógico, cada corpo tem um tamanho e aí isso não era justo. Logicamente que isso não dava certo. No videozinho que tia Vanusa vai mostrar agora para vocês, tia Vanusa vai mostrar um pouquinho, a gente vai voltar um pouquinho na história, adentrar na história da humanidade, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre tudo isso, como se deu as medidas ao longo do tempo. Vamos lá ver o videozinho, tia Vanusa já volta. Por que medir? O homem primitivo não necessitava de um sistema de medidas muito elaborado, pois era nômade e só precisava de noções rústicas como maior que e menor que. Quando o homem deixou de ser nômade, precisou estabelecer um local fixo para viver e cultivar suas terras, surgindo assim a necessidade de medir. E quais foram as primeiras medições? Antigamente, para medir, o homem utilizava seu próprio corpo como referência. O homem é a medida de todas as coisas. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça, o
passo, mas nós não somos todos iguais. Cada um tem o seu tamanho, suas diferenças. Como solucionar esse problema? Os egípcios pensaram em fixar um padrão único. Em lugar do próprio corpo, eles passaram a usar suas medições em barras de pedra com o mesmo comprimento. Era chamado de o cúbito padrão. Porém, não era cômodo medir grandes extensões usando o cúbito. Surgia a necessidade de utilização de cordas. As cordas utilizadas possuíam nós igualmente espaçados. O intervalo entre dois nós correspondia a um certo número de cúbitos. O intervalo entre os... Assim originou-se o que hoje chamamos de trena. Assim como ocorreu com os egípcios, cada civilização foi criando suas próprias unidades e instrumentos de medidas. Na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, por exemplo, foi encontrado um tablete de argila contendo uma tabela completa de medidas de comprimento. Na tabela, a unidade básica é o palmo, tendo o côvado, o polegar e a linha como unidades derivadas. Os valores precisos das unidades do sistema de cada civilização, em sua maioria, não são conhecidos por nós. Isto porque variavam de uma cidade para outra e principalmente entre os períodos históricos. Com a expansão das relações comerciais e o colonialismo, houve a necessidade da unificação dos sistemas de medidas. O primeiro sistema de medidas coerente e internacional foi o Sistema Métrico de Unidades. Fixou-se a 10.000.000ª parte da quarta parte de um arco de meridiano terrestre, medido entre o Equador e o Polo Norte. Seria adotado como unidade de medida linear denominada metro. A elaboração deste sistema representou o símbolo da primeira tentativa de estabelecer padrões de medidas invariáveis. E foi, sem dúvidas, o catalisador para que outros sistemas de medidas mais elaborados fossem criados. Atualmente, a definição de metro, segundo o sistema internacional, é a seguinte. O que é metro? A distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Instrumento de medidas. Além da trena, o homem também criou outros instrumentos de medidas. Cada instrumento surgiu da necessidade do que se pretendia medir. O paquímetro, micrômetro, a régua, a fita métrica, a régua de carpinteiro. E aí, vocês perceberam, né, crianças, a necessidade que teve do surgimento das medidas para ser utilizada em diversas situações do nosso dia a dia. E aí, finalizando a nossa aula de hoje, inicialmente a gente começou perguntando
Qual é a medida do amor? A medida do amor, todo mundo deve ter aprendido. É amar sem medidas. Depois a gente conheceu um pouquinho sobre a história das medidas, quando surgiu o metro, a importância dessa evolução toda, do surgimento desses instrumentos de medição padrão para a história da humanidade, né? E a nossa atividade de hoje é a atividade de matemática, nas páginas 128, 129 do livro didático de vocês, tá ok? Aí vocês vão estudar no livro didático um pouquinho sobre o metro, o centímetro, o milímetro. Vejam aí todas essas situações onde esses sistemas de medida são utilizados. Responde todas essas atividades aí. E essa é a nossa aula de hoje, tá ok, meus amores? Beijão, um abraço, muito amor, amor sem medidas. Até amanhã!